Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia. E eu sou a Júlia. E nós somos uma psicóloga, uma advogada e uma professora de yoga. Que unimos forças Pra estar junto com você, mulher. Através do Projeto Marias. Bom, pessoal, queria agradecer vocês que estão aqui nos ouvindo. E hoje a nossa proposta é trazer um pouquinho para vocês do que foi falado na nossa segunda edição da Vivência da Mulher Independente. O nosso foco, o nosso tema central nessa segunda edição foi o tema "E se você fosse você?". E a gente vai trazer um pouco dessa reflexão para vocês aqui, de algumas dificuldades que a gente enfrenta na sociedade, na nossa criação. E eu não vou me adentrar muito aqui para a gente poder falar melhor, detalhar melhor com vocês, Juju. Obrigada. Então eu queria começar propondo um questionamento para vocês. Se eu tivesse que me descrever agora, né, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer idealização, e com uma regra, né? Não pudesse citar profissões, tarefas do lar, o que eu diria? É um questionamento difícil e eu proponho a você pausar o podcast e pensar um pouquinho nessa resposta. E aí, voltando, eu gostaria que vocês pensassem sobre alguns papéis. Se imaginassem nesses papéis. O primeiro deles, o papel de Mulher Maravilha, né? Aquela mulher que é invencível, auxiliadora, aquela que tá sempre disposta a ajudar, que dá conta de tudo, que é cuidadora, carinhosa, carismática, que sempre acolhe. Aquela que carrega o mundo nas costas, né? Cheia de responsabilidades, expectativas e às vezes um pouco cansada. Quantas vezes você se sentiu nesse papel de Mulher Maravilha? Só que às vezes a gente tá mais pra Flash. É aquela que tá sempre atrasada, acelerada, apressada, que corre porque tem muito o que fazer, né? A rotina é exaustiva, acorda cedo, dorme tarde, trabalha, estuda, vai à academia, sai com as amigas e, claro, tá sempre presente na família. Tem que ser super produtiva, ligada no 220, olha lá. Mas está cansada, com insônia, não consegue desacelerar. Está sempre vazia, cercada de pessoas, mas só. E tudo isso sem deixar de ser a mulher perfeita. Que entra aí o terceiro personagem que eu quero que vocês reflitam. É aquela própria Barbie, né? A filha perfeita, a mãe perfeita, a irmã perfeita, namorada, esposa perfeita, funcionária, chefe, empreendedora, autônoma, seja lá o que for, mais perfeita. Aluna perfeita, aquela que tá sempre além das expectativas próprias e dos outros. Que dá sempre o seu melhor em tudo e nunca erra. Disposta a ajudar todo mundo, não discute, só releva, não diz não, se cobra e é cobrada, condenada à perfeição. E aí, eu também questiono quantas vezes vocês se colocaram nesse papel de perfeita. E nesse momento dá até vontade de ser a esquisita, aquela que é sempre fora da caixinha, fora dos grupos, aquela esquisita do ensino médio, né, que fora do padrão. Afinal de contas, que padrão? Tem um padrão? Pra que isso, né? Aquela pessoa estranha, isolada, que fala sozinha, dança até sem música. Tropeça nos próprios pés, fala algumas coisas sem noção, alguns comportamentos bem esquisitos. Sozinha, afastada, inadequada. Quantas vezes você se sentiu como a esquisita? Mas, afinal de contas, quem nunca quis ser a malévola? Aquela que faz o que quer, que não liga para as regras, que faz as próprias regras, ou seja, nem tem regras. Está sempre dando a volta por cima e a sua vontade é lei. Liberdade, independência, egos e trapaças. Então, com qual você se parece mais? Com qual você gostaria de parecer mais? São alguns papéis. São personagem, são tantas dentro de mim. Mãe, filha, amiga, namorada, trabalhadora, irmã, tia, avó, são tantas dentro de mim. Sinto-me claustrofóbica dentro do meu próprio corpo. Dizem que a gente não tem um corpo, que nós somos um corpo.
mas em meio de tantos papéis, nem pude apropriar-me integralmente do meu. Então, quando você fala de mim, fala de quem eu sou para você. Mas quem eu sou para você não equivale a quem eu sou para mim. Mas quem eu sou para mim equivale exatamente a qual papel? Quando me olho no espelho, a imagem ali refletida revela apenas um pedaço muito frágil de mim. Recuo da minha própria transparência, quase sempre forjada. Desconheço-me. A vida não passa, ela voa. E eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de todos. Para que pressa? Para que correria? Para que tanto estresse? A vida é muito bonita para ser esquecida. A semana começa corrida, cheio de afazeres, compromissos diversos, muito estresse, tudo ao mesmo tempo. Você abre a porta de casa e se vê cansada, caída, cortada e culpada. Estamos morrendo desde que nascemos, mas mesmo assim deixamos de viver para sobreviver à rotina. Parece que estamos em espera, esperando o fim da guerra. Parece que estamos lutando contra a rotina, lutando contra os padrões, lutando contra as expectativas, lutando contra a solidão, lutando contra a exaustão, lutando contra a perfeição, lutando para encontrar um caminho, em meio a tantas possibilidades, lutando contra as mudanças. Bate aquela saudade da infância, os papéis eram tão mais fáceis, dava para ser heroína no mesmo dia que escolhia ser vilã. Mas agora não. Agora faço malabarismo com os meus papéis. E se eu fosse eu? Se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse parar. Se eu corresse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse voltar. Fui para muito distante de mim, estou voltando, mas volto a pé. O caminho é longo, mas ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outros eus. Então hoje é este meu convite para você. Que tal a gente refletir um pouco? E se eu fosse eu? Bom, eu tô aqui como próxima, mas eu confesso que eu até me perdi aqui nas minhas falas, porque essa reflexão é muito profunda para nós mulheres, né? E toda vez que eu converso com a Ana Júlia sobre isso, de quando a gente preparou a vivência para quando ela passou as dinâmicas na vivência e agora trazendo a reflexão, vem aqui um brainstorm. Eu fico, nossa, parece que eu me encaixo com todos esses papéis, parece que eu tento ser todas essas pessoas ao mesmo tempo, e já é cansativo a gente ter que cumprir um desses papéis, e imagina a gente ter que abraçar tudo isso, né? Porque não só por ser mulher a gente precisa fazer isso, mas também acredito que a mulher moderna, ela é cobrada para cumprir tudo isso ao mesmo tempo, né? Ela não tem que ser só a mãe perfeita, ela tem que ser a profissional perfeita, né? E tudo mais. E uma das reflexões que a gente trouxe na roda de conversa da vivência foi sobre o filme Encanto, da Disney. Se vocês que estão aí ouvindo a gente não assistiram, assistam, é uma recomendação excelente. E num primeiro momento, assistindo o filme, a gente pode entender que traz uma reflexão sobre os papéis de cada um integrante dentro da própria família. Mas eu quis trazer também a reflexão trazendo isso para a sociedade, para os papéis das mulheres, né? Ali nós temos as 3 principais filhas, e iniciando pela personagem Luísa, que é a filha mais velha, e a gente pega já no biotipo dela, né? Ela é alta, ela é grande, ela é forte, robusta. Então, e cada uma dessas personagens, elas têm a própria musiquinha, né? E a música da Luísa fala, eu sou forte, eu aguento, né? Deixa eu tentar lembrar. Eu sou forte, não vacilo. Pede pra Luísa que ela dá conta. Pede pra Luísa que ela aguenta, né? Então ela... E aí até tem no refrãozinho da música fala que dá um tique nervoso nela, assim. Porque chega num momento que ela sabe que ela tem que aguentar, mas que ela não pode falhar.
porque ela tem que ser a filha que dá conta, ela é a filha mais velha, ela é a filha forte e ela encara tudo, né? Em contrapartida ali, tem a Isabela, que eu acho que é a filha do meio, que é a filha linda. Ela tem o estereótipo de beleza, né, idealizado e imposto pra gente. E ela tem um pretendente perfeito, então todo mundo ali encantado com isso, né? E ela... e cada uma dessas personagens tem um dom, né? Que é um superpoder dentro da história ali do enredo. E o dom dessa primeira, é a força. E o dom da Isabela, dessa segunda, é a beleza e ela cria flores, né? Então, ela harmoniza o ambiente, ela decora e ela sempre tá criando aquelas flores coloridas, roxas, violeta e aquela coisa maravilhosa. E todo mundo espera isso dela. E aí, na música dela, fala que ela corresponde ao que se espera, que ela ensaia os sorrisos, mas aí ela se questiona, e se eu cansasse e brotasse tudo aquilo que eu sinto, né? E ela fala sobre a aflição por ser a filha perfeita. Por fim, dentro desse assunto dos personagens do filme Encanto, tem a principal, que é Mirabel, o nome dela, né? A Mirabel. E a Mirabel, ela passa o filme todo angustiada e meio que de escanteio, como se ela não tivesse valor, porque o dom dela aparentemente não apareceu no momento que deveria. Só que quando, na verdade, o dom dela tá ali de uma forma oculta. E ele não é exatamente o que as pessoas esperavam. Então, trazendo isso pra gente, eu reflito muito como quando nós temos qualidades e dons e aptidões que não são valorizadas pelo capitalismo, pela sociedade no geral. E aí a gente se sente frustrada, a gente não sente que a gente agrega valor, né? E aí, juntando tudo isso, me veio à mente um trecho de um livro que, se eu não me engano, é o da Marcella Ceribelli, ou Aurora, né? O Despertar da Mulher Exausta, da Mulher Exausta, que ela fala ali sobre a sensação da gente ter sempre que equilibrar os pratos. E se eu, em algum momento, deixar um prato cair? Né? O que será que aconteceria? Será que as pessoas dariam o mesmo valor pra gente? Será que a gente continuaria tendo ao nosso lado as pessoas que estão, né? E aí eu lembrei também de um episódio do podcast da Lela Brandão, que ela fala sobre as expectativas dos outros, sobre agradar, sobre ser a menina boazinha, a mulher boazinha sempre. E ela fala que a gente precisa muito ter coragem de ser quem a gente é, de impor os nossos limites e de dizer não. Porque quando a gente fala não para uma pessoa, se essa pessoa permanece apesar dos nãos, essa pessoa realmente gosta da gente. Porque ela soube ouvir o nosso limite e ela quer estar com a gente, mesmo que a gente não faça tudo o que ela quer para agradá-la, né? E aí, pegando um gancho aí de histórias e filmes, a gente não pode deixar de falar do monólogo do filme da Barbie, né? Que é um filme muito polêmico, mas que traz muita reflexão interessante. E aí eu queria pontuar aqui também pra gente tomar cuidado com os preconceitos, porque o filme, ele é uma sátira, ele traz reflexões em forma de piada, né? Então, aquele filme, ele não tá pregando que as mulheres têm que ser superiores aos homens. Ele tá trazendo pra gente uma visão de que, e se o mundo fosse invertido? E se o que as mulheres passam na sociedade patriarcal
fosse o que os homens passam numa sociedade em que o poder da mulher prevalece, né? E aí as pessoas ficam chocadas ali no momento que a autoridade da Barbilândia lá vira pro Ken e fala: tá, você pode até ter um cargo, eu vou te dar um emprego sim, mas você não vai receber mais que a gente não, viu? E não pode ser nenhum cargo de muita importância não, né? Então é uma piada, ela não tá falando sério. O filme não quis trazer que a gente tem que fazer isso com os homens, que a gente tem que melhorar o nosso lado e piorar o dos homens, né? A gente busca com o feminismo a igualdade. Mas vamos lá pro monólogo desse filme. Que é quando a personagem principal fala, né? Que nós temos que ser magras, mas não muito magras. Nós temos que ser mães, mas a gente não pode falar muito dos nossos filhos. Nós temos que ser bem-sucedidas e dar conta de tudo, mas se a gente precisar de dinheiro, a gente não pode falar nada, a gente não pode pedir ajuda, né? Que a gente tem que ter um cargo bom de chefia, mas a gente não pode ser dura demais, porque se a gente for muito firme, a gente é vista como grossa, como a megera, né? Enquanto que ela não fala isso no filme, mas a gente entende que um homem num cargo de chefia, quando ele fala de uma forma mais ríspida, mais séria, né? Ele tá cumprindo com o papel dele. A mulher, ela é mal amada, ela, né? Ela é grossa, Então, a gente tem que tomar muito cuidado até com os nossos preconceitos, porque a gente julga muito nós mulheres julgamos outras mulheres. E, enfim, ela vai relatando essas questões aí nesse monólogo, né? Que é do quanto que falta representatividade das mulheres nos cargos de poder, das imposições e metas inatingíveis para as mulheres, das cobranças pela perfeição em tudo, né? A mulher, ela é sempre a culpada e ela nunca é a vítima em todas as situações, né, que ela encara. Eu não tô falando aí só de quando as pessoas falam que a mulher é estuprada porque ela tá com uma roupa curta. Não, todos os casos que a gente passa por algum tipo de violência, e são muitas as violências que a gente passa no dia a dia na sociedade, a gente é colocada como culpada e não como vítima, né? Fomos sempre nós que causamos isso. E aí é outro ponto que eu acho que a gente tem que refletir muito pra gente colocar na nossa própria vida e não sair por aí julgando as outras pessoas, né? E aí, pra finalizar um pouco da minha reflexão aqui, tem um vídeo no Instagram da Manuela Xavier, que é uma, eu acho que é uma psicoterapeuta, psicanalista. É uma psicanalista. E ela fala nesse vídeo sobre a síndrome da impostora. E aí ela traz essa reflexão de que a síndrome da impostora a gente ouve sempre no feminino e nunca a síndrome do impostor. É sempre a síndrome da impostora, né? E essa síndrome, ela normalmente é tratada como uma doença individual, quando na verdade ela tinha que ser tratada como um adoecimento social, né? Só que aí ela traz algumas questões aqui que eu acho muito pertinentes, né? Ela fala, como que a gente tem confiança, né? Como ter confiança em si mesma se você sempre foi ensinada que devia ser bonita e obediente, ao invés de ser independente e inteligente? E como ter confiança em si mesma se o seu comportamento sempre foi mais valioso e observado do que a sua competência e as suas habilidades e a sua eficiência? Então, a gente tem que olhar para essa autoestima masculina em proporções absurdas, né? E a gente precisa olhar em conjunto a isso, para esse total esvaziamento. Ela usa essas palavras no filme, esse olhar para o total esvaziamento da autoestima intelectual das mulheres e da falta de incentivo para os caminhos para a independência da mulher. Porque nós somos condicionadas e moldadas para agradar e não para seguir os nossos sonhos, né? Então, tudo isso que eu trouxe aqui, essas reflexões, são um pouco trazendo continuidade para a reflexão que a Ana Júlia trouxe no início, sobre esses papéis que a gente tem que cumprir, que a gente tem, entre aspas, né? Que é colocado pra gente, pra cumprir, né?
voltando lá, o encanto, né? Tem a Luísa que tem que ser forte o tempo inteiro, a Isabela que tem que ser perfeita o tempo inteiro, a Mirabel que não cumpre com o dom que deveria ser, o que é esperado da gente, né? Não, então, assim, às vezes você até tem um dom, mas não é o dom que é esperado de você, né? Que é aquele, você não, antes dos 30, você não tá casada com filhos e uma profissão de sucesso, né? Então, você tá ali segurando todos esses pratinhos, segurando todos os pratos desse monólogo ali que tem no filme da Barbie também, né? De ser magra, mas não ser magra demais, né? De ser mãe, mas não falar dos seus filhos o tempo inteiro. Então, a gente tá sempre nisso. E aí, junta tudo isso com essa questão de que a mulher é condicionada, ensinada, formada para agradar e não para seguir os seus sonhos. A gente é colocada essa cobrança dentro da gente justamente para a gente não ter tempo de ser consciente e conseguir combater o patriarcado e conseguir combater tudo que é imposto a nós. Então a gente nunca tem tempo, força, disponibilidade, segurança em nós mesmas para seguir os nossos sonhos, né? Só que quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente busca refletir, a gente está dando um passo no rumo da resposta desse questionamento. E se você fosse você? E agora eu já falei demais, eu vou passar minha palavra para outra Júlia. Muitas Júlias. Muitas Júlias. Na vivência, né, eu trouxe uma reflexão sobre, englobando o que a Jus trouxeram, do autoconhecimento e da busca, né? Adorei, a Jus. Englobando aí, se eu fosse você, a nossa busca pelo autoconhecimento e a questão que inaugura a nossa busca pelo autoconhecimento e por N motivos já deve ter passado pela nossa cabeça é se perguntar quem eu sou. Né? Quem eu sou além desses papéis que eu exerço na minha vida, né? E quem eu sou é compreender que o autoconhecimento ele é a base para todo conhecimento que a gente tem na nossa vida, né? Afinal, como a gente vai saber de algo sem saber quem nós somos? E o autoconhecimento, ele não é uma jornada simples, nem algo instantâneo que acontece do dia para a noite. É uma busca contínua, é uma busca para o resto da nossa vida. Então, e o autoconhecimento na visão do yoga, como professora de yoga, é uma das bases do yoga. É a gente buscar se conhecer, saber quem nós somos. E quando a gente nos pergunta quem nós somos, nós trazemos à nossa mente várias respostas, como a Ju, né, psicóloga, só muita Ju trouxe. A maioria delas se referem, né, aos nossos títulos que a gente coleciona ao longo da nossa vida, né? Mulher, esposa, mãe, profissional. Mas quem a gente é quando a gente nos olha internamente? E para o yoga, quando a gente pensa em uma resposta, isso já vai estar nos limitando. Porque nós não pensamos na abrangência do todo, né? Quem nós podemos ser. E nós ficamos presos a moldes, a caixas, a estereótipos. E essa é uma questão fundamental na filosofia do yoga. E para o yoga, o verdadeiro eu, ele vai num sentido universal de ser, vai além da forma das nossas características que atribuem a nossa personalidade, as histórias que a gente conta. E dentro desse conceito, o yoga vai buscar principalmente a autorrealização. Então, entender quem nós somos vai nos ajudar na nossa autorrealização, um estado de consciência da gente entender essa pessoa que a gente é, e com isso a gente alcança uma compreensão profunda e direta da nossa verdadeira natureza, da nossa identidade. E esse processo de descobrir, né, quem nós realmente somos, quem eu sou, vai além também da nossa identidade, que ela é muitas vezes limitada pelo nosso ego, pelo nosso corpo físico, né, por todas aquelas características, aqueles estereótipos, aqueles padrões que a gente pensa no primeiro momento. E tá, então eu sei disso tudo agora, então como que eu vou buscar o meu verdadeiro eu, né, pelo yoga, na visão do yoga? O nosso verdadeiro eu, ele não é algo que a gente busca, que a gente persegue. Nós simplesmente somos.
Então a gente simplesmente é. E a resposta, ela não tem nada a ver com um campo externo, né? A visão, a Ju até trouxe, né, a visão, as duas Jus trouxeram a visão que a sociedade, que as pessoas impõem pra gente, né? Como as pessoas nos reconhecem. Mas sim um reconhecimento, uma percepção de você mesma. E que você sempre foi ignorando, né? E a gente buscar ignorar o que está de fora, né? E focando somente em nós mesmas, né? Sem ego, sem rótulos. E essa percepção, né? Essa busca, ela vai acontecer muitas vezes com a nossa introspecção, com a nossa autoanálise. E pelo yoga a gente vai incentivar muito que a gente pratique através da meditação, da contemplação, mas isso pode ser realizado de diversas formas, né? Uma das formas que eu acho mais importantes e que nos ajuda muito é a terapia, né? Fazer análise com psicólogo, né? Essencial. Então, essencial, né? Todas aqui fazemos. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos essa condição de fazer, né? Porque a gente sabe que também é um privilégio, mas é muito importante, se você tiver essa possibilidade, que você invista esse tempo em você. E a intenção, quando a gente busca se conhecer, é se livrar do nosso ego, né? Da percepção limitada que a gente tem de nós mesmas, né? E no yoga a gente vai buscar também, com isso, reconhecer a nossa conexão com algo maior, tá? Então a gente tem diversas formas de praticar o nosso autoconhecimento. Se talvez você não tenha a possibilidade de fazer terapia, você pode fazer uma atividade física, uma meditação, uma contemplação, uma conversa com alguém, né? Tem diversas formas de autocuidado, que também já é uma das coisas que a gente vai falar no próximo podcast, então acompanhe. Então, diversas formas de você se conhecer. Existem diversas formas. E você pode ir trabalhando dessas formas de se conhecer, observar a sua mente, como ela age, como ela reage. Em resumo, o yoga, ele vai responder isso nos encorajando para que a gente explore a nossa identidade, tá? De um modo interiorizado e em níveis mais profundos, transcendendo esse nosso ego, né? E buscando o equilíbrio entre o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. E às vezes quando a gente fala no corpo físico, as pessoas pensam muito na parte estética e vai além da parte estética. Hoje em dia não, já tem muito tempo, mas é mais falado, doenças que se manifestam no corpo físico que são no campo mental, né? A fibromialgia é um exemplo. Então, a gente buscar observar o nosso corpo físico, cuidar desse corpo físico e desse corpo mental. Em resumo, o que eu faço aqui agora, né, a gente fez o tempo todo, é a gente buscar se perguntar, né? Vamos praticar, buscar se perguntar, e se eu fosse eu? E quem sou eu? E lembrar que isso não é uma busca rápida, que a gente não vai descobrir isso do dia para a noite, vão vir respostas, nós mudamos. Buscar se entender mais. Então, buscar esses momentos de quietude, saber observar os seus pensamentos, observar como você é. Então, busque se refletir agora um pouquinho, depois que você terminar de ouvir a gente. Né, como a Ju falou, pausa o podcast, escreve, se pergunta, começa a refletir sobre isso. E se você fosse você, quem sou eu? Quais são os papéis que eu represento na sociedade? Quais são os papéis que eu quero representar? Então esse é o nosso convite. E eu costumo fazer um questionamento, né, pensando no que a Ju disse, se nós estamos em constante mudança, por quê? Porque a gente quer que o autoconhecimento seja algo rápido, né? Não é algo constante que a gente vai fazer, é um exercício diário que a gente vai fazer pro resto da vida. E eu queria trazer mais um texto da Marcela Ceribelli, do mesmo livro, A Aurora do Despertar da Mulher Exausta, que eu acho que é um fechamento para tudo que a gente falou. Ela traz que eles nos convenceram a ter medo de nós mesmas. Portanto, não honramos nossos próprios corpos, curiosidade, fome, julgamento, experiência e ambição. Em vez disso, bloqueamos nosso verdadeiro eu. As mulheres que são melhores nesse ato de desaparecimento recebem os maiores elogios. Ela é tão altruísta. Você pode imaginar? O epítome da feminilidade é perder-se completamente. Esse é o objetivo final de toda a cultura patriarcal.
Refletindo aqui. Né? Mas, outro brainstorm aqui. Uma coisa que me ficou aqui na minha cabeça, assim, repetidamente. Porque a gente fez essa reflexão aqui na vivência, mas é diferente, porque a gente fez experiências ali com as meninas, com as mulheres, e elas conversam, elas expõem. E aqui o que a gente trouxe para vocês foi num formato um pouco diferente, vieram algumas informações trazidas a mais, né, que cada uma de nós preparamos. E enquanto a Ju Yoga falava sobre essa questão de que a gente... o quem eu sou não é uma coisa que a gente busca, não é uma coisa que a gente constrói. E aí a palavra que ficou martelando na minha cabeça foi desconstrução. Então, a gente busca, entre aspas, quem nós somos a partir do momento que a gente desconstrói. Então, eu acho que é muito a imagem assim, que eu fico assistindo na minha cabeça pegar esses bloquinhos e ir tirando, sabe? Assim, o bloquinho, a minha família espera que eu seja isso, tiro o bloquinho. A sociedade espera isso de mim, tiro o bloquinho. O meu perfeccionismo, eu mesma, né, com o meu perfeccionismo, espero isso de mim, tira esse bloquinho. E o que fica ali? Né? Fica alguma coisa? O que sobra? Fica alguma coisa? Você tem conteúdo pesado? Mas sim, importante. Mas é uma coisa que ficou na minha mente, como se eu estivesse assistindo um desenho, sabe? Assim, de uma menininha tirando os bloquinhos, tipo, desconstruindo mesmo. E então... é engraçado que da mesma frase eu já fiquei com outra coisa. Ela falou da busca, mas a gente perdeu, né? Porque a gente busca alguma coisa quando a gente perde. Uhum. Então, da mesma frase que ela falou, cada uma teve uma percepção diferente. E não sei se a gente perdeu ou se a gente nunca nos foi dada a oportunidade de ter. Sim. Né? Porque a mulher, ela é podada constantemente. E essa é a maior reflexão aqui. Porque a gente tá perguntando pra vocês, e se você fosse você? E isso... com certeza depende muito de nós mesmas, de estarmos dispostas a encarar isso, porque é contínuo, é pro resto da vida, como você trouxe, é difícil, só que acima de tudo, o maior obstáculo, além de nós mesmas, é o que a sociedade coloca pra gente sempre. É a gente, muitas vezes, perceber que a gente nunca teve a oportunidade, na verdade, de refletir sobre isso, como os homens têm. Porque os homens, eles são cheios de vontades, de autoestima, de eu sou assim, eu gosto disso, é isso que eu aceito, é isso que eu não aceito. E olha que bonito, ele é homem, né? Ele é macho. E a gente? E quando eu falo, eu sou assim, eu gosto disso? Nossa, ela é difícil, né? Não enjoada. Difícil de lidar, né? Temperamento forte. E eu quero... Para finalizar, eu vou deixar um questionamento para vocês, mas antes eu queria comentar, porque a gente vai ter alguns recortes de vídeos no Instagram, mas você que está ouvindo só pelo podcast... e fica o convite para vocês seguirem a gente no Instagram, @projetomariasfranca. Nós trazemos vários conteúdos em vários formatos diferentes, nós trazemos ali as vivências que a gente faz, vamos lançar cursos online nesse sentido, nessas reflexões que estamos trazendo aqui, né? Temos as campanhas de auxílio às mulheres, no momento a gente arrecadou, a campanha atual, né, foi de arrecadação de absorventes, que a gente vai fazer entrega para a ONG de meninas adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então sigam a gente lá, tá? Para mais informações, para seguir a gente de pertinho, para mandar pra gente um direct, uma dúvida, um pedido de ajuda, né? Mas voltando, para você que não tá assistindo a gente, nos vendo, né? E tá só ouvindo, eu queria deixar registrado aqui um pouquinho de cada uma de nós, porque eu acho que tá muito característico, sabe? Assim, a Ana Júlia, a Ju, psicóloga, com o seu Kindle. E é muito de mim também, estar com o Kindle sempre à mão, mas é característico dela, sabe? Detalhe, a capinha de Noite Estrelada. Sim! E ela tá sempre, assim, quase que diariamente eu recebo um print ou uma foto do Kindle, dos livros que a gente compartilha, que a gente lê, e ela sempre tá me mandando um trecho e a gente discutindo e conversando sobre isso. Por outro lado, a Ju Yogi,
tá aqui com 2 caderninhos e um livro e anotações, e é muito característico dela o quanto ela é estudiosa, dedicada, sabe? Assim, é a essência dela, um livro na mão ali. Eu tô aqui com o meu tablet, com as minhas organizações aqui, as minhas tecnologias, meu caderninho online, que eu vou colocando os meus 1000 insights por segundo. E por fim a gente tem a Ana Clara ali, que tá derretendo só de eu falar o nome dela, que é quem tá por trás das câmeras e quem faz isso aqui acontecer. E quem faz isso acontecer, na verdade, em perfeição, né? Porque a Ana Clara, antes da gente imaginar alguma coisa, ela tá lá editando um vídeo num formato que a gente nunca pensou e fica aquela coisa maravilhosa. E as fotos que ela tira, fazendo identidade, assim, a nossa a logo. Ela é sensacional, não dá nem pra descrever. Então, eu queria trazer um pouquinho pra vocês desse gostinho do que somos cada uma de nós, do que somos todas juntas. Esse projeto mora no meu coração e de cada uma aqui. A gente é muito feliz por fazer parte disso, por ter idealizado e construído isso junto. E que faz parte do E Se Eu Fosse Nós, né? Do estamos sendo nós, né? É um desafio diário pra gente, porque a gente vive a nossa essência aqui. E aí, pra finalizar, eu vou deixar pra vocês uma reflexão sintetizando tudo que foi falado aqui, né? Então, escreva ou desenhe num papel, ou simplesmente feche os seus olhos e pense nisso, né? E se você pudesse ser você, na sua essência, fiel com a sua verdade, quem você seria? Sem os medos dos julgamentos ou de cumprir as expectativas dos outros. Então, para esse próximo mês, coloca aí um desafio para você tentar cumprir isso que você escreveu ou pensou. Esse primeiro impulso que vem no seu coração quando você pensa, nossa, e se ninguém tivesse me olhando, sabe? E é isso, gente. Eu queria agradecer muito você que ficou até aqui com a gente. Esse podcast é a realização de mais um sonho do Projeto Marias. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E muito obrigada pela sua atenção. Gratidão, Obrigada, gente. Um beijão e até a próxima. Beijo.